Muito bem. Temos aqui um tema de muitíssima importância. É de pequenino que se torce o pepino, não há dúvida nenhuma. Eu há muitos anos que digo que o ensino primário, o primeiro ciclo, é o ciclo mais importante para a estruturação da vida da pessoa. E também incentivar as nossas crianças a ler e a escrever é muitíssimo importante. Não é, doutora Marta Martins? Sem dúvida. Ora, Muito temos bem. aqui a doutora Marta Martins, que vem das Clínicas Leite. Correto. Esta semana tivemos cá o professor Eugénio, já. Exatamente. As Clínicas Leite, que são em Lisboa, na zona da Expo, e também em Coimbra, no Estádio Municipal, se não me falha a memória, estou a dizer bem? Está sim. Muito bem. Correto. Doutora Marta Martins, enquanto psicóloga, qual é a sua especialidade? Em que é que define o seu trabalho? Só para conhecermos um bocadinho melhor antes de entrarmos no tema. Psicóloga clínica, licenciada em Psicologia, mestre em Psicoterapia e Psicologia Clínica e a fazer doutoramento em Biomedicina. É lá! Isto é que é uma super psicóloga, não é? Uma super psicóloga. Hoje precisamos muito aqui da sua ajuda para que lá em casa os educadores, os pais, os avós e todas as pessoas que têm a seu cargo crianças possam incentivar as crianças a ler e a escrever. Como é que se pode fazer isto? É crucial que isso comece de muito pequeninos, muito jovens. Há inclusive aqueles livros de plástico para o banho, inicialmente livros com pouco texto e muitas imagens, sobretudo coloridas, que sejam apelativos. Esta é uma das fases iniciais. Essa história do banho é curioso, porque a ideia que eu tenho é que cada vez se dá banho mais a correr às crianças, não é? E aquele tempo lúdico dentro da banheira, que a criança não só se adaptava à água, como também podia fazer várias brincadeiras, perdeu-se muito. Portanto, há que recuperar esse tempo em que o banhinho é também um prazer e uma fonte educativa. Esse tempo está-se a perder cada vez mais a todos os níveis. Perde-se no banho, perde-se nas refeições. O tempo em família, cada vez mais temos muito menos tempo para as nossas crianças. E isto é fundamental também na sua formação. Até porque o tempo organiza-se, não é, doutora? O tempo organiza-se sempre, de alguma maneira. E ao estar, por exemplo, o banho, como se fazia de antes, com os livrinhos, com os patinhos, a brincar com as crianças, sim. é uma maneira de criar laços com eles, seja os avós, sejam os pais, é uma maneira de estabelecer uma ligação mais afetuosa com as crianças. E a leitura pode passar justamente por isso, porque a leitura é fundamental a todos os níveis, como é óbvio, no desenvolvimento da sua criatividade, das capacidades linguísticas, da memória, da concentração, da atenção. Tudo isto vai se desenvolvendo, mas é necessário que sejam estimuladas. É evidente. Oh, doutora, aqui há uns tempos eu e todos lá em casa seguimos uma polémica em que se falava que os contos infantis, nomeadamente aqueles contos maravilhosos do Hans Christian Andersen e outros contos infantis, enfim, a Bela Adormecida, a Gata Borralheira, faziam mal às crianças por os transportarem para uma fantasia. Qual é a sua opinião sobre isso? A fantasia não é essencial para todos nós. É verdade, não é? Sonhar só não é perfeito porque se acorda. E acho que se não houver esta fantasia, este sonho, o que é que nos leva da vida? Os problemas? Não, de todo. E a infância tem que ser feliz, não é? A infância tem que ser feliz. Ler é uma maneira de nos transportar para outra realidade. É uma maneira de nos fazer viajar sem sair da nossa casa, do nosso espaço. É crucial também que em casa haja um canto de leitura, um espaço de leitura. Isto é fundamental. As pessoas não dão muito valor. Não. Mas ter numa sala, se houver essa disponibilidade de espaço, ter 2 cadeiras, uma mesa, é uma maneira fácil, ou um puff, por exemplo, é uma maneira fácil de ter o casal próximo, com a criança por perto. Há uma coisa extremamente importante e que as pessoas esquecem muito disto. Nós somos o exemplo. As crianças absorvem todo o comportamento que observam, tudo. As pessoas às vezes acham que não, mas as crianças mais cedo ou mais tarde vão imitar aqueles que estão próximos. Sim. Nós temos isso, o exemplo, eu diria o exemplo mais triste e mais extremo são as crianças que repetem os padrões de violência doméstica, não é? Sem dúvida. Portanto, se repetem isso,
repetem os comportamentos negativos, também repetem os comportamentos positivos, não é? Justamente. Se vêem afeto, se vêem amor, se vêem música, se ouvem música, se lêem, isso também se vai repetir, Justamente, não é? é como os meninos, por exemplo, se veem as mães e os pais a colaborar em casa, um dia mais tarde vão ajudar também em casa. Tudo isto, comportamento gera comportamento, como disse muito bem, tanto pela positiva como pela negativa. Neste caso concreto da leitura, se uma criança estiver habituada a ver os pais a ler todos os dias um bocadinho à noite, ao fim de semana, a criança vai adquirindo este hábito. É fundamental também que a criança escolha os seus livros. Os próprios pais ou avós, os cuidadores, perceberem qual o interesse da criança. Há imensas crianças que se interessam por dinossauros, por vulcões, e isto é extremamente importante, este conhecimento, porque às vezes basta um livro que a criança não goste para desmotivar por completo. Exatamente, portanto, é preciso ir buscar um livro que tenha um centro de interesse da criança. Sem dúvida, isso é fundamental. Portanto, a criança, se gosta de carrinhos, vamos buscar um livro em que o personagem seja, por exemplo, um automóvel. Justamente, sabe, porque isto, para começar, porque a criança precisa de criar este gosto e este hábito. Só no fim da criança ter este gosto e este hábito, então aí é que conseguimos incutir histórias mais complexas, livros com outro tipo de interesse e a nível cultural também mais interessantes. E até a própria escola, doutora, porque se a criança também não desenvolve alguns hábitos de leitura em pré-escolar, em casa, tudo isso, quando chega à escola tem mais dificuldade na leitura, que ainda por cima é uma leitura que todos ouvem, não é? Exatamente. E, portanto, este a todos trabalho... os níveis, mesmo a compreensão de um problema de matemática, de compreensão de textos de português. Sim, sim. Tudo isto vai desencadear uma quantidade tremenda de problemas e de insucesso escolar também. Mas é verdade, é que nós achamos que isto são coisas acessórias, mas no fundo são tudo contributos para o sucesso escolar. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, hoje em dia, estão na moda as redes sociais, aqui infelizmente as nossas crianças também já têm acesso, muitas delas, e vêem-se muitos erros ortográficos, coisas escritas completamente com os pés. Deriva também de se ter perdido estes hábitos. Sem dúvida, sem dúvida. Ao ler, está a adquirir conhecimentos e quanto mais não seja com a repetição da leitura, vai lendo palavras repetidamente, vai conhecendo novas palavras. Antigamente nós íamos muito ao dicionário, eu pelo menos fazia muito isso, não conhecia uma palavra, ia ao dicionário, consultava e via muito isso. Hoje em dia eles não fazem isto, nem sequer têm estes hábitos de leitura, não existem. Mas ao ler e ao ler repetidamente, vai se familiarizando com determinadas palavras e quanto mais não seja, fica uma memória visual. Com a internet isto não acontece, até porque a quantidade absurda de abreviaturas que se fazem com as redes sociais e com... Até já se usam smiles para não se darem expressões. Exatamente. E aí não está a treinar a escrita. Não está a treinar a escrita, não vai ver se corrige ou não. Os telemóveis às vezes também já nem corrigem. Alguns até corrigem mal. Exatamente. Portanto, é mesmo voltar ao que é tradicional, àquilo que realmente é bom, que é a leitura de um bom livro. A doutora é muito jovem, lembra-se do seu livro favorito de infância? Os Maias. Os Maias na infância? Na infância não, mas na adolescência. Na adolescência, vou pensar, peço desculpa. Estamos aqui com uma doutora precoce, mas na adolescência, bem, é um livro e tanto. É um livro e tanto. Li 3 vezes, por isso é que 3 vezes. Muito bem. Imediato. E aqui os avózinhos que estão aqui, oferecem livros aos netos? Quem oferece livros aos netos põe o dedo no ar. Oferece? Pois está bem. Sim, senhor, oferece, pois. Eu estava a ver onde é que estava a cara metade. Pronto. Portanto, oferece ela que escolhe. Exatamente. E o avô concorda. Sempre. E lê histórias? Às vezes leio, outras vezes não. Mas pois é. Ela está naquela fase de... Não tem microfone, meu amigo, mas está a dizer que a neta está na fase de... Das historinhas do telemóvel. Historinhas do telemóvel. Era a do capuchinho vermelho. Pronto. Agora então, lembro-me. Mas fazem for avós lerem com os vossos netos. Muito obrigada, doutora Marta Martins, das Clínicas Leite. Voltamos a seguir às notícias com o Bumbum da Rita Pereira. Até já. Bumbum de Rita Pereira volta a ser notícia. Descubra porquê, já a seguir.